e, sobretudo, também estão a decorrer outras sessões que só agora estão a começar a acabar. Mas porque temos que ter a sessão de encerramento às 6h30, porque as pessoas que chegaram a horas o merecem, vamos começar pedindo desculpa ao Carlos Magno, que vai ser o primeiro a falar por não ter todo o público, mas espero que o ganhes enquanto falas. Começo por me apresentar. Podes falar off the record? Acho que não. Não é bom falar off the record perante tantas pessoas, porque depois coloca o problema de quem é que viola o off the record. Lembro do caso Record, se bem te lembras. Muito bem, então, tal como diz aqui à frente, o meu nome é Diana Andringa, sou moderadora deste debate e tenho para isso a tarefa muito ingrata de vos apresentar os intervenientes, que são normalmente bem mais conhecidos do que eu. Mas vou fazê-lo de modo muito económico, para não roubar o tempo necessário às suas intervenções. Por ordem alfabética, temos então o Carlos Magno, licenciado em jornalismo, especializado em filosofia da comunicação e docente nesta área. Como jornalista, tornou-se bem conhecido por fazer análise política. Análise, sublinhava análise e não comentário. Análise política, disse eu. Pronto, ele sublinha que era análise e não comentário. Preside atualmente ao Conselho Regulador da ERC, a célebre entidade reguladora para a comunicação social. O professor José Manuel Pérez Torneiro, doutor em Comunicação e perito em Comunicação Estratégica e Televisão Educativa, criou a televisão educativa da TVE e dirigiu projetos de canais temáticos educativo-culturais. Dirige o Departamento de Jornalismo e Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Barcelona e o Grupo de Investigação em Comunicação e Educação. Consultor da Unesco e da União Europeia em matéria de Serviço Público de Televisão e Literacia Digital e Mediática, coordena o projeto EMEDUS, European Media Literacy Education Study. Passo para o Paulo Ferreira, atendendo aqui, não temos o quarto convidado. Paulo Ferreira é licenciado em Gestão, mas optou por dedicar-se ao jornalismo. Começou no Diário Económico, onde foi diretor adjunto, funções que também desempenhou no Jornal de Negócios e no Público, e depois transitou para o Canal Público de Televisão como editor de Economia há cerca de 3 anos, penso eu. É atualmente diretor de informação da RTP, aquele tipo de cargo que, em princípio, não devemos invejar a ninguém. É verdade. Confirmo. Feitas estas apresentações, proponho para a primeira ronda de intervenções que cada um fale um máximo de 10 minutos, porque, entretanto, contamos que ainda chega o Pacheco Pereira, que será o quarto interveniente, e para não atrasar a sessão final, e proponho que falem, proponho-vos um comentário a propósito do próprio título deste painel, Literacia Mediática e Compreensão do Mundo Atual, e deixo uma provocação. Será preciso mesmo aprender a ler criticamente os média para poder compreender o mundo que eles nos mostram, ou seja, para nos defendermos da sua visão do mundo? Eu lembro uma frase do professor Pérez Torneiro que li numa entrevista e que diz que o discurso massivo mediático não gera inteligência social, antes pelo contrário. Carlos Magno. Ok, pode-se pôr o cronómetro. Muito obrigado. Acho um excelente tema, uma excelente questão colocada pela Diana, lúcida como sempre, e deixem-me dizer-lhes que me sinto um bocadinho órfão do José Pacheco Pereira, porque acabei de regressar da Polónia ontem à noite, e o José Pacheco Pereira, com quem eu aprendo muita coisa, inclusivamente a discordar, ensinou-me há uns tempos um provérbio polaco, que eu nunca tinha ouvido, mas os polacos dizem: eu trocava a minha gloriosa história por uma melhor geografia, que acho que é um provérbio popular muito interessante. E eu percebi isso na Polónia, porque percebi agora ao regressar da Polónia, por uma razão muito simples. Os polacos, em vez de fazer estátuas aos seus heróis, fazem montanhas artificiais, porque como os regimes mudam facilmente e como há ali muita gente que... a Polónia já foi alemão, já foi russo, já foi sueco, já foi tudo. Eles têm medo que as pessoas destruam as estátuas e as montanhas não se destroem. Portanto, constroem montanhas artificiais enormes em homenagem ao general não sei quantos. Bom, e venho ainda um bocadinho marcado por isso, porque finalmente percebi o que é que significa ler o mundo na célebre expressão do Mallarmé, que dizia que o mundo existe para desaguar num livro. A célebre frase, Le monde existe pour aboutir à un livre, e que é um poema absolutamente extraordinário. Essa frase, ela própria é um poema. E quando a gente se põe a pensar na necessidade de ler o mundo, de ler a atualidade, tentar perceber o fio da atualidade, nós deparamos-nos sempre com o problema.
Primeiro, a dificuldade em sermos contemporâneos de nós próprios, que é tentar perceber que precisamos de distância para ler a atualidade e aquilo que muitas vezes nos parece importante acaba por não ter importância nenhuma. O Luís, não sei quantos, que morreu guilhotinado, 16, não é? Qual foi o que morreu guilhotinado? O marido da Maria Antonieta. Escreveu no seu diário, naquele dia, nada consta, e nesse dia houve a Revolução Francesa e o mundo mudou. Às vezes nós achamos que determinados acontecimentos não têm importância nenhuma e de repente percebemos que esses acontecimentos foram decisivos para mudanças históricas a que nós assistimos e que nem sempre percebemos. Enquanto jornalista, eu acho que o problema é nosso. Não ponho problemas nem no sistema de educação, nem na cultura geral. Ponho problemas ponho o problema em nós, os jornalistas, que às vezes somos demasiado ignorantes e demasiado arrogantes. Aliás, a ignorância rima com arrogância, e somos excessivamente formatados. Perdemos a capacidade de nos interrogar, não sabemos fazer perguntas, só sabemos dar respostas, e temos muita dificuldade em perceber que há sempre coisas novas a acontecer. Somos muito conservadores e temos algum horror à novidade, por rotina talvez, o que é um contrassenso. Por isso é que eu olho para a atualidade, olho para o tema desta conferência e coloco a mim próprio a questão: como é que se explica o momento que nós estamos a viver? Como diz o José Pacheco Pereira, estamos a viver tempos muito interessantes e, como sabem, essa era uma maldição dos gregos. Os gregos, quando queriam condenar alguém a uma vida difícil, diziam-lhe: vais viver tempos muito interessantes. É o que nos está a acontecer. E nós, os jornalistas, temos alguma dificuldade em entender e em explicar. Ora, se nós não conseguimos entender e explicar, como é que as pessoas que nos leem, nos ouvem ou nos veem conseguem, muitas vezes, perceber aquilo que estamos a dizer? E parto já para uma história concreta, para não falar de casos portugueses, que é uma história passada em Espanha há cerca de 3 anos, quando em Portugal, ou há cerca de 5 anos, quando em Portugal decorria o célebre caso Medi, da criança desaparecida no Algarve, sobre o qual nós continuamos hoje a saber ainda menos do que sabíamos depois de milhares de páginas e de horas de programas de televisão e de rádio terem sido gastas. Mas naquela altura, mais ou menos, aconteceu em Espanha o desaparecimento de uma criança, filha de um casal de ciganos, que se transformou rapidamente na grande vedeta, o pai, sobretudo, do sistema mediático espanhol, e foi recebido pelo rei, foi recebido pelo primeiro-ministro, foi recebido pelo líder da oposição, assistiu ao julgamento do assassino da filha e, no fim, perguntou. Disseram-lhe: ele vai condenado a 20 e tal anos de prisão porque não pode ser condenado a prisão perpétua. E o homem perguntou: o que é que quer dizer perpétua? E alguém lhe explicou que perpétua era para sempre. E ele diz: então, o homem que matou a minha filha e a violou não pode ser condenado, não pode ficar na prisão para sempre. E eu fiquei a pensar nisto, porque para nós falar em prisão perpétua é banal, quer dizer. E o pai da criancinha assassinada não sabia o que é que queria dizer perpétua e fez a pergunta diante de toda a gente. E eu acho que nós, às vezes, usamos expressões, dizemos palavras, contamos histórias que não fazem muito sentido e que temos alguma dificuldade em entender. Por isso é que eu acho que este desafio que a Diana agora nos fez é um desafio fundamental. Eu todos os dias me pergunto a mim próprio para que é que serve a entidade a que eu presido. Todos os dias eu me pergunto a mim próprio para que é que servem as notícias que eu leio. E todos os dias eu pergunto a mim próprio para que é que interessa aquilo que me interessa. Para que é que serve aquilo que me interessa. E depois todos os dias me pergunto a mim próprio como é que vai a minha curiosidade e como é que vai o meu interesse. Chegados a este ponto, eu queria só dizer o seguinte: nós sabemos que domina a comunicação quem dominar a linguagem. E a pergunta que eu faço é: quem controla a linguagem que nós estamos a usar? Nós, jornalistas, público, académicos, cidadãos em geral. Quem produz este estereótipo ou esta linguagem completamente cifrada
que em muitas semelhanças, em muitas situações se assemelha à missa em latim, e onde é preciso uma reciclagem constante. Quantas palavras novas entram por dia no telejornal? Qual foi a última palavra que nós aprendemos? Qual foi a última palavra que não entendemos? Qual foi a última palavra que nos suscitou curiosidade? Eu digo isto porque nós estamos tão habituados a imaginar que as coisas estão todas previstas e estão todas feitas, que eu tenho que vos confessar aqui quem é o meu herói, e com isto vou terminar. O meu herói é um homem que hoje vive em Berlim, se embebeda, acredita na reencarnação, tem à volta de 40 anos e chama-se Matthias Rust. Não sei se lembram dele. Há 20 e tal anos, em 1989, tinha ele 18 anos, salvo erro, e a bordo de um Cessna, partiu de Hamburgo, foi dar uma volta a Helsínquia e aterrou em Moscovo, na Praça Vermelha, numa manhã, a bordo de um avião, que espantou meio mundo porque dizia-se que naquela altura nem uma mosca podia atravessar o muro de Berlim. O sistema estava vigiado de parte a parte e não havia qualquer possibilidade daquele espaço aéreo ser vigiado. E, no entanto, o homem aterrou em Moscovo, na Praça Vermelha, os turistas tiraram-lhe fotografias, as que existem na internet são fotografias tiradas por turistas. Há um miúdo com uma fisga que tenta até disparar sobre o avião, vejam lá, nessas fotografias. E quando ele foi preso pelo KGB, o KGB achava que aquilo era manobra da CIA, a CIA achava que era uma operação do KGB, e interrogado pelos jornalistas, a primeira vez que ele pôde fazer declarações públicas, perguntaram-lhe, então o que é que acaba de fazer, o que é isto? E ele só pedia, por favor, não digam à minha mãe que eu fugi de avião, que ela pensa que eu fui ao cinema. O homem chama-se Matthias Rust, está vivo, eu falei com ele há uns anos, e é de facto uma personagem singular, porque quando nós achamos que é fácil explicar o mundo, que está tudo dito, e que perdemos a capacidade de nos surpreender, eu acho que o jornalismo existe para isso. Primeiro, para se deixar surpreender, e depois para nós surpreendermos os outros. Por isso é que, quando sessões destas, ou questões destas nos são colocadas, da literacia mediática, eu não gosto de olhar de cima para baixo e dizer, pois e tal, é preciso ensinar às criancinhas, é preciso ensinar às crianças a educação para os média, como se ensina a educação sexual e a educação para o trânsito. É verdade. Mas eu acho que nós todos temos que aprender e, sobretudo, todos temos que mudar, em primeiro lugar, de linguagem. Mudar de linguagem é a primeira condição para percebermos. E a prova disto é uma imagem que eu trazia num slide, mas não é necessário mostrar, porque toda a gente consegue visioná-la. É uma imagem do muro da faixa de Gaza, construído pelos israelitas, e nesse muro há muitos grafites. Bom, declaração de interesses, eu fotografo grafites. Tenho para aí 60 mil grafites fotografados em todo o mundo, e continuo a tentar perceber quem é que anda aí a escrever pelas paredes, o que é que anda a dizer, que são coisas que habitualmente não entram no espaço mediático, mas quando chegam ao espaço mediático com uns meses de atraso, trazem geralmente uma nova linguagem, trazem geralmente novos conceitos. Mas nesse muro da faixa de Gaza há vários grafites, alguns deles famosos, como o do Banksy, por exemplo, mas há lá um grafite que a mim me enche as medidas. E o grafite diz apenas Ctrl, Alt, Delete. Num suporte primitivo como é o muro, desde sempre se escreveu nas paredes, linguagem digital. E eu acho que são estes paradoxos da comunicação que nós temos que perceber, e temos também que perceber como é que podemos ser contemporâneos de nós próprios, como diz o Gil Lipovetsky, que é a grande questão da atualidade. Muito obrigado. Não liguei. Agradeço a intervenção e agradeço-lhe, sobretudo, ter-me lembrado uma frase que eu aprecio muito e que tentei fazer dela um ensinamento jornalístico, quando ele disse: não sabemos fazer perguntas, só sabemos dar respostas, e eu acho que isso é, hoje em dia, um problema grave no jornalismo, e a frase que eu retive sempre não é de um jornalista,
é de um psicanalista, é de um psiquiatra, o professor João dos Santos, que tinha aquela fantástica frase de se não sabe, porque é que pergunta. E eu acho que é título de um livro, aliás, do João Sousa Monteiro. E tira a mãe da boca. Sim, e eu acho que é precisamente essa a grande questão, é que é preciso saber para perguntar. Peço agora que fale o professor Pérez Torneiro, que tem uma característica, acredita ainda que é possível que a televisão seja educativa, que a televisão seja inteligente, que os média possam propor-nos a inteligência. Sí, lo que no sé si para bien o para mal. La televisión siempre es educativa, pero no sé si para bien o para mal. No sé si lo que voy a decir es verdad, pero tiene que ver con lo que ha dicho Carlos. Le preguntaron también a un publicitario, o un publicitario, mejor dicho, le dijo a otro: por favor no le digas a mi madre que trabajo en publicidad, porque ella piensa que soy un pianista en un burdel. Exacto, que además fue consejero de Mitterrand, y de aquellos lodos vienen estos barros. Porque tal vez lo que hemos perdido es el sentido global del peso del discurso, y nos podemos martirizar como periodistas, autocriticarnos como periodistas y no darnos cuenta de que lo que está sucediendo es que el discurso de la publicidad es como Dios, lo está ocupando todo, que tiene que ver con el lenguaje. Pero quisiera añadir a las palabras de Carlos, que me han parecido excelentes, que si el cambio del lenguaje que tenemos que hacer se para solo en la semántica, creo que será un cambio frustrante, porque no basta con comprender el mundo, no basta con dominar la sintaxis del lenguaje, no basta con conocer los signos del lenguaje. Lo que nos debe preocupar y lo que crea frustración hoy día es qué hacemos con el lenguaje, cuál es el sentido pragmático del lenguaje. Y en este voy a dar algunos titulares, porque en 10 minutos tampoco se puede hacer mucho, pero yo creo que no basta con comprender el mundo actual. No es suficiente disponer de un lenguaje ni de un discurso para comprender el mundo actual. No basta con políticas que potencian la sociedad de la información, porque la explosión de información está creando saturación informativa y narcotización del espectador y del ciudadano en general. No basta con pensar que el conocimiento añade conciencia a la información y que somos muy conscientes de una situación, porque puede conducir al solipsismo consciente, pero el solipsismo. Lo que nos hace falta es un conocimiento útil, y ese conocimiento útil no es el conocimiento inteligente que proponen algunos, que es pura interactividad, es el conocimiento que sea capaz de cambiar las cosas, cambiar la sociedad. El gran punto que debemos comprender hoy día en el mundo actual es la crisis, que es como un juego de prestidigitación. Tenían ustedes algo y ahora no lo tienen. Tenían ustedes medicina y ahora no lo tienen. Tenían ustedes dinero y ahora no lo tienen. Ese juego de prestidigitación, por mucho que lo digamos, aún no lo comprendemos. No lo comprendemos. Y si lo comprendemos, no podemos modificarlo. Y esto está creando frustración enorme, y en el periodismo fundamentalmente. Hay un informativo en España que se llama El Intermedio, informativo de humor. El informativo de televisión española, de casi todas las cadenas, empieza a las 9 de la noche. Cuando ya lleva media hora el informativo, arranca El Intermedio. Se ha convertido en el programa de información más visto. Es un programa de humor, se llama Intermedio porque discute un medio con otro, y las primeras palabras del presentador, que es un humorista, es: acaban de ver ustedes las noticias, ahora les contaremos la verdad. Que me parece que es una muy buena reflexión sobre lo que está pasando en relación con la pérdida de credibilidad del periodismo. Pero no porque el periodismo no sea creíble, porque hay mucho trabajo honesto y honrado en buena parte de los periodistas, sino porque no sirve para casi nada que no sea la toma de conciencia solipsista
que nos conduce a una especie de depresión y a una incapacidad de actuar. Por tanto, si quisiéramos afrontar el cambio mediático y discursivo que habría que hacer, estoy de acuerdo, cambiar el lenguaje, pero para hacerlo más útil y más pragmático. Se mezclan muchos discursos en nuestra sociedad. Están algunos que nos cuentan lo que pasa, los periodistas, los políticos, la gente en la calle, los rumores, pero muchas cosas que pasan no nos las cuentan. Sabemos lo que pasa, aunque nos cuenten cosas que no tienen que ver con lo que pasa. Nosotros contamos muchas más cosas, estamos siempre haciendo un cuento permanente de la realidad, pero el problema es que no hay una esfera pública unida, se está destruyendo una esfera pública que sea capaz de movilizarnos social y colectivamente. Porque hay una gran contradicción entre el peso del discurso dominante en nuestra sociedad, que es básicamente publicitario, aunque a veces el periodismo le sirva de soporte al discurso publicitario, con el peso de nuestras ambiciones y con el peso de nuestros deseos. Y lo que se echa de menos hoy día es una incorporación, una involucración, una implicación de la gente en el discurso que recibe. Es un discurso emocionalmente frío, por mucho que sea amarillo y escandaloso. No toca la fibra sensible de la gente. Y la gente, el público, no interactúa con ese discurso porque no le emociona ni le va a solucionar sus ambiciones y sus deseos. Esto, junto a la crisis económica, que no hace más que agravar en la industria tradicional de la comunicación, es lo que puede llevar a una disociación entre el hacer y el discurso, entre las ideas que nos hacen o nos deberían ayudar a actuar y a comprender el mundo y lo que realmente hacemos. Bueno, ¿cómo podríamos enfocar una transformación de este discurso desde los valores del periodismo, desde los valores de la ética, de la honestidad, en el que siempre hay que creer, porque son los valores de la democracia, son los valores de la libertad? Por mucho que haya un cinismo instalado, un nihilismo galopante, creo que hay que creer en el valor de la verdad, de la objetividad, por mucho que se discuta. Pues tengo la sensación de que tendría que haber una especie de alianza entre los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales, los momentos que Camus diría de rebeldía, que no son de revolución, son simplemente de hasta aquí, digo, han llegado las cosas y aquí empiezo yo a decir no. Y a partir de aquí ya cambiaremos como podamos, pero ese decir no, ese movimiento de rebeldía me parece que es el momento que nos corresponde para reformar, para hacer más auténtica la esfera pública. Esos movimientos sociales ciudadanos que están dispersos sí que movilizan nuevos medios, nuevos lenguajes, nuevos discursos. Y como hemos visto en Portugal, en Italia, muchos de ellos van frontalmente contra los medios institucionales. Les atacan porque no se ven correspondidos por ellos. Y este es un gran... Bueno, pasa lo mismo con las instituciones políticas, pero esto ya no tiene solución. Yo hablo de los que tienen, de lo que puede tener solución. Lo que puede tener solución es el discurso social. En España indignados contra periodistas. Claro, porque no se ven reflejados allá, ¿no? Y sin embargo hay un discurso emergente, audiovisual, internet, en medios digitales, en redes sociales, que es un discurso que está contagiado de deseo, por decirlo en términos psicoanalíticos. Yo creo que si las instituciones mediáticas quieren seguir siéndolo, ahora vamos a hacer con un amigo, con Palmiro, económicamente, el momento es tan dramático como el momento de confianza social que la gente tiene en ellos. Por tanto, sería necesario, es urgentísimo, reconectar esos movimientos, que estas nuevas protestas, estas rebeldías puedan darnos un nuevo aliento de cambio social, una nueva praxis mediática. Yo creo que para esto es necesario hablar de un discurso comprometido. El discurso comprometido es una idea muy desgastada porque hemos hablado desde muchas ideologías desde hace mucho tiempo de discurso comprometido y a veces era con poderes autoritarios. Vamos a decir, un discurso comprometido radicalmente con la libertad.
no solo individual, sino con la libertad social. Un discurso comprometido que no basta con limitar el objetivo a la comprensión, sino al cambio plural, no al cambio totalizador. Un discurso que sea abierto y crítico consigo mismo, algo a los que las corporaciones comunicativas, sean cuales sean, son siempre muy reacias. Es muy difícil admitir cualquier crítica, cualquier autocrítica. Bueno, si es un poco narcisista, la admitimos, pero si es una crítica fundada, no la admitimos. Bueno, yo no sé en este país, pero en el mío, desde luego, la regulación no está bien vista. Hablan de una autorregulación que es, en términos toreros, es una especie de brindis al sol, o sea, es una pura apuesta retórica, porque casi nadie está dispuesto a escuchar al otro. Y el problema que tenemos los periodistas es un poco que tenemos que darnos un baño de humildad, un baño de contacto social con ese nuevo deseo que está en los movimientos sociales. Si conseguimos que esto sea posible, forjaremos la reconstrucción de una esfera pública que no puede desaparecer. De una esfera pública que no puede desaparecer por mucho que se hable de personalización, de dispersión del discurso, porque si todos nos encapsulamos en nuestra propia burbuja mediática, la explosión de esa burbuja o las consecuencias de esa burbuja será peor que la burbuja de los bancos, que la burbuja financiera, y ya conocemos los efectos de una, ¿no? Por tanto, deberíamos apostar por un periodismo comprometido, por un diálogo comprometido con la sociedad y sobre todo por un discurso de cambio. Muchas gracias. Paulo, tu és responsável pela televisão de serviço público, que dir-se-ia que seria uma dessas que tinha por obrigação tentar recriar esta esfera e ir buscar as pessoas que podem andar às peças e refletir a realidade. Como é que reages a esta intervenção? O que é que nos dizes? Digo que tem razão de ser, que se questione, de facto, como fez o José Manuel Pérez Torneiro, a forma como nós, no espaço mediático, nós, a começar por nós jornalistas, de facto, vamos reagindo a estes tempos novos e ao mundo que nos rodeia, enfim, às dinâmicas que até certo ponto nos ultrapassam. Isto é, como é que nós gerimos a informação neste contexto? Eu acho que nós nunca tivemos tanta informação, isto é, nunca estivemos sujeitos a um bombardeamento tão grande de informação, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, de várias formas, mas provavelmente nunca estivemos tão longe da compreensão também. Porque estamos a falar de planos distintos. Aqui há 30 anos, quando nós sabíamos, geralmente às 8 da noite, o que é que se tinha passado no país e no mundo, enfim, no ritual do telejornal. Nós hoje, quando chegamos às 5 ou 6 da tarde, basta ligar um computador, consultar um smartphone ou um tablet, e sabemos rapidamente, ou pensamos que sabemos o que é que se passou no mundo. Lemos alguns títulos nas redes sociais ou nos sites dos jornais, vemos alguns tweets, seguramente, percebemos alguns factos que se terão passado. Agora, eu não estou seguro que a compreensão e a ligação entre esses factos todos seja hoje melhor feita por quem tem acesso a essa informação do que era há 20 ou 30 anos. Porquê? Porque hoje o domínio é da velocidade e esse tempo que eu falava há pouco é o tempo tecnológico. É uma coisa boa, eu acho que a evolução tecnológica é sempre uma coisa boa. Depende depois da forma como nós conseguimos utilizar essa tecnologia. Mas o tempo é da velocidade e a velocidade é muitas vezes inimiga da profundidade. E é entre estes dois paradoxos que o jornalismo hoje, de alguma maneira, se vai fazendo e vai navegando. Nós hoje queremos ser os primeiros a contar um facto, seja num canal de notícias 24 horas por dia, que não tínhamos há 15 anos em Portugal, seja no site do órgão de comunicação social, seja no Twitter, no Facebook, queremos ser os primeiros a narrar um facto. O problema é que vamos passando de facto para facto, sem percebermos, muitas vezes, o anterior.
E por isso eu me tenho aqui na tal palavra compreensão do mundo atual, que está, que é para mim, de facto, esta compreensão do mundo atual é o grande ponto desta discussão. O que é compreensão? Compreensão é a tentativa de ligar causas e efeitos, de perceber perante um facto o que é que a causou e que impactos é que esse facto pode ter. Implica geralmente contexto, profundidade, enquadramento. Implica tempo da parte do jornalista. E conhecimento, já agora. Tempo para aprofundar, tempo para fazer as perguntas todas que é suposto fazer perante um facto. O jornalista geralmente sabe pouco, tem é que saber quem sabe. É uma das coisas que se diz nas redações, ou que se dizia. Que o jornalista não tem que saber tudo, tem é que saber quem sabe. Isto é, tem que saber falar com as pessoas certas, que sejam diversas e que ajudem a enquadrar determinado tema. E, portanto, este contexto, a profundidade e o enquadramento de um facto estão hoje cada vez mais perdidos e há hoje cada vez menos tempo e menos espaço para os colocar no espaço mediático. A televisão nunca foi um meio por excelência para isso. Aliás, há aquela velha frase que se diz nas redações, que é a televisão, a rádio conta, a televisão mostra e os jornais explicam. Portanto, a profundidade da informação sempre esteve muito ligada aos jornais, mas obviamente que nas televisões também há formas e formas de trabalhar. A informação, como é evidente, não tem tudo que ficar pela rama, pelo minuto e meio de peça de telejornal, como é evidente. E, portanto, é preciso perceber isto para, até certo ponto, se perceber o jornalismo, a qualidade do jornalismo que se faz hoje. Que é um jornalismo que dá às pessoas muitos dados, mas que os liga muito pouco e que os enquadra menos ainda. Nós temos hoje muita espuma mediática, cada vez mais, diria eu. Temos uma falsa noção de informação, ou melhor, temos muita informação, mas pouca compreensão. E isto, já agora, este problema tecnológico, ligo também à questão que, para mim, é a maior ameaça neste momento, no mundo desenvolvido e nas democracias, à qualidade da informação e até à liberdade da informação, que são as questões económico-financeiras, basicamente. Não havendo, em muitos casos, no nosso país, nomeadamente, tentações políticas ou controlo político, se quisermos, sistemático da informação, e eu penso que nós conseguimos, de uma forma genérica, em Portugal, fazer um jornalismo livre e independente. Há, no entanto, questões económico-financeiras que se prendem com a saúde dos órgãos de comunicação social, que são, de facto, a maior ameaça, que tem muito a ver também com esta questão da tecnologia. A evolução tecnológica e o consumo de informação gratuito a que as novas gerações se habituaram faz com que os modelos de negócio, isto é, a sustentação dos jornais, nomeadamente, esteja muito em causa hoje em dia. Isso, obviamente, que tem tudo a ver e que interfere na qualidade da informação e no tal aprofundamento. As redações têm cada vez menos pessoas, têm cada vez menos pessoas com background, isto é, alguns cabelos brancos nas redações que são muito importantes, que conseguem ligar factos do passado a coisas que estão acontecendo no presente, que dão a tal compreensão, ajudam a compreender. Isso é muito importante. E essa ameaça económico-financeira constitui, para mim, a maior que nós temos hoje em Portugal à qualidade da informação. Isto pode ser ligado, de alguma maneira, também à tal literacia mediática, à educação para os mídias. Será que hoje um utilizador comum, um cidadão comum que tem a sua página de Facebook, que navega sobretudo nas redes sociais, distingue nestas redes sociais o que é informação verificada, feita por jornalistas de acordo com as regras, informação de qualidade, se quiserem, daquilo que muitas vezes são boatos, são coisas que alguém pôs a correr e que se tornam virais, que muitas vezes já foram desmentidas, mas que o desmentido não passou? Será que as pessoas têm noção da distinção aqui entre aquilo que é jornalismo, aquilo que é informação de alguma forma feita de forma profissional e aquilo que são simples dados e boatos atirados para o espaço público? Eu tenho noção que não há esta noção da parte dos utilizadores, se quiserem, comuns e menos esclarecidos sobre isto, destas novas formas de acesso à informação. Mas eu penso também que a educação para os mídias tem tudo a ver com o nosso grau de cidadania. E não é por acaso que os países com maiores índices de leitura de jornais ou com maior consumo de informação
são também aqueles que aparecem muitas vezes nos rankings superiores dos rankings de desenvolvimento humano, são os países onde a participação cívica dos cidadãos, a vários níveis, política, social, por aí fora, é também superior. Esta questão também da fragilidade económica ou financeira dos mídia leva-nos à outra questão de saber até que ponto as redações estão preparadas para nos ajudar a compreender o mundo. Porque só há uma forma de explicar bem uma coisa, é alguém entender muito bem essa coisa. Se nós não entendermos nas redações, que acontece muitas vezes também, dificilmente a conseguimos explicar. E para fechar, eu concordo também com o Pérez Torneiro de que, de facto, nós ainda não percebemos esta crise económico-financeira que domina há 2 anos, ou mais até, os alinhamentos informativos. Não entendemos, antes de mais, também porque é uma crise muito técnica. E nós, há pouco, o Carlos Magno perguntava qual foi a última palavra que entrou no telejornal. Eu arriscaria que é swap. Quando se abre um telejornal com a palavra swap ou com um caso à volta dos swaps, eu duvido que 95% das pessoas consigam entender o que é que está ali. É um swap de notícias, portanto, aquilo é um rolo compressor quase, passamos de umas para as outras. Mas a crise é muito técnica, de facto. É técnica na sua essência, nas suas causas e nas suas consequências, como se está a ver, é os swaps, é os ratings, são os yields da dívida pública, enfim, tudo aquilo que hoje em dia abre qualquer telejornal. E, de facto, compete-nos a nós, de alguma maneira, transformar isto numa linguagem simples que, ao mesmo tempo, não seja simplista. E este é o grande desafio, de facto, no jornalismo que nós fazemos hoje em Portugal, é descodificar, é fazer compreender o mundo, é resistir muitas vezes àquilo que é a velocidade imposta por fora, de alguma maneira, pela nossa vida do dia-a-dia, para tentar dar mais densidade à informação, até porque eu acho que está aí, de facto, o grande trunfo, quem conseguir fazer diferente mais depressa e quem conseguir mais densidade informativa e mais contexto, acho que vai ganhar espectadores, vai ganhar leitores, porque eu acho que isto também funciona um pouco como movimentos pendulares. Nós estamos a bater num extremo da espuma e talvez agora quem conseguir encontrar um caminho alternativo, se quisermos, com mais contexto, com mais calma, pode ganhar aí, de facto. Na minha parte tentarei fazer, na RTP então, dar o meu contributo a isso. Está bem. Muito obrigada, Paulo. Eu não resisto a dizer que talvez não seja apenas na blogosfera que circulam notícias não confirmadas e, sobretudo, não corrigidas quando se verifica que estão erradas, porque a autocrítica dos jornalistas, de facto, não é muito praticada. Não convém dizer isto alto ao pé da ERC, mas, de qualquer forma, eu acho que eles não são capazes de saber. Temos muito poucos minutos e, portanto, eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque gostava de dar essa oportunidade às pessoas, se alguém quiser fazer. Temos espaço, penso eu, para 2 perguntas, se forem muito rápidas, e as respostas também. Boa tarde. A pergunta é para o Paulo e para todos, mas o Paulo diz que o problema tem a ver com a velocidade e com a questão do modelo de negócio ou da situação dos grupos de mídia. Eu sou jornalista, trabalhei num grande grupo de mídia e estudo um bocadinho também aqui estes temas todos. E, por exemplo, eu quando tinha 16 e 18 anos, eu não percebia o que é que lia nos jornais, fazia um esforço enorme, desde criança, que olhava para a televisão, mas eles falam tanto, eu tentava mesmo perceber, perguntava aos meus pais, não percebia. A certa altura pensei que era tontinha, quando já andava na faculdade. Depois percebi, eu não percebo porque isto está mal escrito. Tenho imensos amigos, licenciados, pessoas interessantíssimas e interessadas, que deixaram de ler jornais, porque também sentiram isso e às tantas... Pronto, às vezes sou eu própria que lhes digo, olha, que o problema não é teu. Analisamos notícias do público, do jornal público, geralmente é o público que está à mão. E percebemos, lemos em conjunto como se fosse uma aulinha e, de facto, concluímos que aquilo está mal feito. Que nem um adulto, nem uma criança, nem ninguém percebe. Pronto. E isto não é uma coisa recente, não é falta de pessoas nas redações. Isso é uma desculpa e
Eu acho que acentua substancialmente o problema, mas o Sartre, na altura da nossa Revolução, já dizia que os jornais não explicavam nada. Ele queria perceber o que era o 11 de Março e não percebia. Pronto, vou ficar por aqui, já chega. Mas queria saber até que ponto é que vocês acham que isto é uma coisa recente ou tem muito mais história? Então mais penso, está uma pessoa inscrita ali atrás, duas, eu não estou, só vejo, estou a ver uma. Sim. Pronto, e depois eu fecho, portanto fazem-se essas duas perguntas, são as respostas da mesa muito rápidas, e é assim, agora é aquele senhor. Muito boa tarde, obrigado pela sessão. Eu só queria aproveitar aqui a presença do diretor de informação da RTP para dizer uma coisa que eu penso há muito tempo e que me faz imensa impressão, porque conheço alguma parte do interior do país, que é o seguinte, é quando falou na linguagem simples, clara da informação, e estou sobretudo a falar, o serviço público não é um serviço só para as populações urbanas ou mais informadas, é sobretudo a informação televisiva para as pessoas do interior que não têm acesso a mais nenhum meio a não ser a rádio. É que eu refiro-me também à rádio. E estou a referir-me especificamente ao serviço público, acho que isso deve ser uma das obrigações do serviço público. É haver noticiários de uma forma clara, simples e não simplista, como disse, e eu acho que isso é fundamental no nosso país, porque o interior do país, onde há muitas pessoas idosas que o único meio de informação que têm é a televisão, e neste caso é os canais generalistas, uma vez que a TDT só apresenta os canais generalistas, mas sobretudo na RTP e na rádio, é fundamental, porque muitas vezes as pessoas não percebem, se nós hoje em dia também não percebemos, porque falta literacia financeira, portanto todos esses termos técnicos, já não me estou a referir a isso, estou a referir ao dia a dia, quando se fala por siglas, que ninguém sabe o que é, às vezes fazem perguntas no interior, eu estou a falar na minha aldeia, mas podia falar em muitas outras, que as pessoas não entendem, e eu acho que é uma das obrigações fundamentais do serviço público, da informação, explicar em linguagem simples, clara, a informação que é a única que chega a muitos cidadãos. Portanto, era só isso. Muito obrigado. Os meus parabéns sinceros às intervenções que todos fizeram. E, no entanto, a minha visão sobre isto é simultaneamente muito pessimista e também bastante esperançosa, não direi otimista, que é um bocadinho excessivo no momento atual. Eu acho que o jornalismo, a minha atividade é diferente, fui professora basicamente toda a vida, mas de facto um professor de certo modo também se confronta com um público que tem que seduzir. Caso contrário, tem alunos a dormir e depois a estudar de véspera para os exames. Portanto, para mim, o jornalismo é uma questão tão séria, mas é uma questão mesmo tão séria, que o que eu vejo agora, o que eu assisto agora, quer a nível dos órgãos de informação que leio, e leio também jornais italianos todos os dias e franceses, realmente o que me está a preocupar muito no jornalismo são duas coisas, só refiro a estas duas. A cartelização da informação, que é absolutamente, vão-me desculpar, vergonhosa. E não sei como é que alguém pode fugir a isso, tendo agora estes contratos, não sei como se chamam os novos contratos que vão fazer para despedir as pessoas, aquelas coisas. E, portanto, é claro que eu percebo que um jornalista não possa ousar pisar um risco e fazer commitment com a verdade da notícia, porque não pode. A verdade é que não pode, porque expõe-se e pode ser despedido porque não gostam da cara dele, ou porque não tem o perfil adequado. Portanto, é assim, a cartelização é uma das coisas que mais mata a vontade de ver as notícias e de as ouvir. É na rádio, não tanto, sofre menos disso, mas na televisão é uma coisa pavorosa. Os fones estão postos de maneira a que as pessoas estejam a falar ao mesmo tempo do sequestrador de telheiras ou de não sei quantos, e muda-se de canal. Antes a gente mudava de canal e mudava de canal, mudava de registro e mudava de linguagem. E não era só em Portugal, nem era só em Itália, mas agora isso já deixou de existir. E a última coisa que eu queria deixar dita é, eu ouço muito na televisão dizer, eu não resisto a ver os telejornais, apesar de me zangar todos os dias, dizer, vou dar um exemplo, assim que soube em primeira mão.
Notícia que, aliás, a SIC publicou em primeira mão. Eu acho extraordinário. Porque a mim o que é que me interessa que tenha publicado em primeira mão? Podia ter sido o último e ter feito uma boa notícia, para variar. Portanto, o furo está à frente de toda a qualidade necessária e imprescindível e que as pessoas adquiram mais valias com as notícias que lhes são trazidas. Obrigada. Eu vou-vos pedir que sejam muito breves na resposta. Começo pelo Paulo, porque lhe foi proposta uma interpelação direta. Duas que são mais ou menos a mesma, penso eu, não é? A questão do contexto, da falta de entendimento que as pessoas têm em relação àquilo que leem nos jornais. É verdade, isso tem muito a ver com a qualidade das nossas redações, dos nossos jornalistas, se quiserem, enfim, e com a formação ou a falta dela que há nas redações. Quer dizer, eu religo isso, mais uma vez, à fragilidade económico-financeira dos grupos de comunicação social, porque quando se corta uma redação de 100 para 50 pessoas, não há volta a dar-lhe. As coisas ficam pela rama, repetem-se telexes de agência, que são iguais em todos os jornais, não há o tal contexto, não há tempo para esse contexto. Portanto, eu penso que aí não há volta a dar-lhe. A linguagem simples é um esforço constante, de facto. Nós, todos os dias, nas redações, a propósito da crise ou não, tentamos descodificar da melhor maneira aquele facto, aquele conceito, aquele acontecimento. Muitas vezes não conseguimos, admito, não conseguimos chegar àquilo que muitas vezes é o telespectador padrão. Admito isso perfeitamente. Mas chegamos a um ponto também, descodificamos até quando. Nós temos que passar todos os dias a explicar o que é uma dívida pública, ou o que é um déficit, enfim, são conceitos, isso tem um pouco a ver também com a falta de literacia do país, penso eu. É um esforço constante, admito que muitas vezes não conseguimos da melhor maneira, mas é um esforço constante na RTP. Quanto à catalisação da informação, eu penso que tem a ver com a escravidão da agenda, de facto. Nós vamos todos a tudo, às mesmas coisas, nas redações, e depois fazemos zapping nos telejornais e encontramos alinhamentos. Não são combinados, mas são alinhamentos que resultam iguais ou idênticos, isto é verdade. Daí a tal, eu acho que há aqui um caminho para fazer quem conseguir coragem, porque é preciso coragem, para quebrar rotinas de 10, 15 anos ou 20 e fazer diferente, sem dúvida. A ditadura da agenda, Carlos Magno, queres falar sobre isso? Sim, posso, embora não tenha sido... Um minuto, já começou. Primeiro, eu acho que isto é um assunto sério que tem que se discutir seriamente com pessoas sérias, e este é o caso. Este minuto que agora me dão é um minuto extremamente importante, porque queria dizer o seguinte: eu penso hoje como Presidente da ERCA o que pensava há 2 anos, e acho que os problemas, dos problemas editoriais e da comunicação em Portugal são os mesmos. Proletarização dos jornalistas, profissionalização das fontes e cartelização da agenda. Eu tenho vindo a dizer sistematicamente, muita gente me diz que o Presidente da ERC não pode dizer isto. Paciência. É preciso existir e não desistir. Segunda questão, o Pérez de Torneiro pôs aqui a questão séria, que é como é que se pode pôr a comunicação a falar para essa gente? Eu estava há pouco a dizer que há títulos em Espanha, nomeadamente no El País, que diz indignados contra periodistas. Já começa a haver, exatamente por questões de linguagem, por disfuncionalidade óbvia. Eu estou a ver o Adelino Gomes ali ao fundo, ainda não lhe contei esta história, mas ela é exemplar. No dia 25 de abril de 2013, ao fim da tarde, fui ao Largo do Carmo, onde ele fez aquelas reportagens do 25 de abril que ainda hoje nos emocionam, em 74. E sabem quem é que estava em cima da Chaimite, que lá estava... e que vem do museu do movimento das forças da Associação 25 de Abril? Estava um grupo de anónimos com as suas máscaras, eu fotografei-os, e é um grande momento porque eles estavam ali a fazer a festa e não percebia muito bem o que se tinha passado naquele largo, porque eles hoje comunicam de outra maneira, têm outra noção, têm outros slogans, têm outras ideias, e eu imaginei o Salgueiro Maia a falar com aqueles homens, que devia ser extremamente interessante. A Diana já me está aqui a fazer sinal, mas deixem-me dizer-lhes o seguinte: nós hoje vivemos um mundo da completa irracionalidade. Como disse há pouco, acabei de chegar da Polónia e vi na Polónia o meu colega italiano a explicar como é que era a comunicação política na televisão italiana por causa do Berlusconi,
e vi um suíço de boca aberta a não perceber e a fazer-lhe perguntas sucessivas. O suíço continuou sem perceber e o italiano está a continuar a tentar explicar, provavelmente. O diálogo prossegue. Mas é uma caricatura daquilo que se passa hoje na Europa e no mundo. Mesmo para terminar, e porque me parece, eu continuo a ser marxista, falou no Sartre. O Sartre é provavelmente a pessoa que vem mais a despropósito neste processo, porque ele, quando veio cá no 25 de Abril, era um maoísta, eu sei, era um maoísta. Vale a pena ver o que o Sartre disse quando cá chegou e os conselhos que deu aos militares portugueses e tudo aquilo que se passou, para se perceber também como é que em determinados momentos históricos todos falhamos, incluindo os mais inteligentes e os mais brilhantes. E mesmo para terminar, eu gostava de dizer que continuo marxista e permitem-me por isso que lhes cito a célebre frase do Marx, salvo erro nas teses de Feuerbach, quando ele diz: os filósofos, eu vou dizer, os jornalistas limitam-se a interpretar o mundo, mas eu acho que a questão está em explicar a lógica das notícias que fazem os jornalistas. E só. Isso já era bom. Professor Pérez Torneiro. Un minuto, sí. Nesse minuto. Sí. Bueno, yo quisiera ser optimista. Y creo que hay razones para serlo. Primero, porque no hay ninguna para no serlo, porque perdemos fuerza. Es una razón emocional. Es ahora cuando necesitamos ser más optimistas y plantearnos más objetivos. Segundo, porque si la Iglesia cambió la misa en latín, yo recuerdo cuando el Kyrie eleison y el Ora pro nobis y nadie entendía nada, la Iglesia tuvo que cambiar el latín por las lenguas vernáculas, ¿no? Yo creo que esto es la transformación lingüística que pedíais, ¿no? que se está reclamando. Se va a producir. En segundo lugar, porque creo que hay hoy día, en Europa especialmente, y en el sur de Europa más todavía, un examen crítico a todas las instituciones que está creando una lucidez como no la ha habido nunca. Porque podemos entender o no entender la realidad, pero los cuentos que nos contaban ya resultan increíbles. Y esto ya es un acto de lucidez. Esto ya es un acto de lucidez y creo que vaticina un cambio. Y por último, porque creo que las condiciones de pluralismo que permiten las redes, la falta de censura, pese a los problemas y los riesgos y los oligopolios que existen, el impulso que dan a nuevas expresiones y a nueva creatividad de gente joven, de gente pues como Anónimos se han citado, los grafitis, los periodistas comprometidos, auguran un cambio. El problema es que no sabemos cuándo. Es lo mismo que le pasa al alpinista, que a lo mejor está a punto de desfallecer cuando le faltan 2 centímetros para alcanzar la cumbre. Pero que la cumbre existe y que llegaremos, estoy plenamente convencido. Muito obrigada a todos. Eu peço desculpa pela forma galopante como conduzi este painel, que corresponde, aliás, ao processo mediático. Falamos todos depressa demais, com muito pouco tempo, para que precisamente nunca haja tempo para aprofundar as questões tanto quanto gostaríamos. Por outro lado, também este painel foi representativo de uma outra crítica justa aos média, que eu penso que não posso deixar passar, é que, de facto, os homens é que têm a palavra. O pluralismo, de facto... Boa noite a todos. Vamos, dentro de momentos, dar início à sessão de encerramento. Enquanto a mesa se constitui, vamos também aproveitar para entregar os prémios do concurso 7 Dicas, 7 Dias sobre os Média, que é uma das iniciativas no âmbito dos 7 Dias com os Média. Os 7 Dias com os Média decorreram entre 3 e 9 de maio, numa iniciativa do Grupo Informal de Literacia para os Média, que já foi várias vezes referido neste congresso. No âmbito desses 7 dias houve um conjunto de atividades bastante vastas desenvolvidas em todo o país
algumas pelas entidades parceiras do GILM, outras e correspondendo ao desafio que foi lançado pelas mais diversas entidades da sociedade civil. Foi bastante gratificante ver que houve iniciativas do norte a sul do país, incluindo os Açores também, e vamos então aproveitar para entregar os prémios deste concurso 7 dias, 7 dicas sobre os média, concurso este que foi uma parceria entre o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, a Rede das Bibliotecas Escolares, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Direção-Geral de Educação. Houve bastantes candidaturas, trabalhos muito interessantes, muitas crianças envolvidas e é com agrado que registramos que houve um conjunto de prémios que mereceram, bastante alargado de trabalhos que mereceram o prémio. Já atendendo às circunstâncias, já houve a necessidade de proceder à entrega de um deles hoje, durante a tarde, mas agora serão entregues os restantes. Para a entrega dos prémios, chamo a doutora Margarida Toscano, da Rede das Bibliotecas Escolares, que vai gerir esta parte. Convido as personalidades da mesa de encerramento para virem para a mesa. Vamos pedir a sua colaboração para a entrega dos prémios. Então temos aqui, em primeiro lugar, os alunos da Escola Secundária de Estarreja, que são alunos vencedores no grupo do terceiro ciclo secundários, um dos grupos vencedores na categoria terceiro ciclo secundário. Eu vou pedir ao Dr. Pedro Breman que entregue. Se calhar vemos primeiro o vídeo. Aprenda a citar corretamente nos trabalhos. Coloca sempre aspas quando usa as frases de outro autor num trabalho e refere-a. Something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight, make me forget about you for now. Não entregues um trabalho copiado diretamente da internet. Resume textos e usa as diversas fontes para ser mais fiel. Interpreta as ideias, não mudes só umas palavras. Coloca referências completas quando copiares alguma informação. Não escrevas só o nome do livro, escreve a data da publicação e a página, para se encontrar facilmente o texto. Não peças a alguém que faça um trabalho por ti, nem utilize o trabalho realizado por outra pessoa. Denuncia sempre situações onde haja plágio.
Não uses informação caso não possas citar a fonte. Podes usar programas que te ajudem a evitar o plágio, tais como RightCheck, DocCop, eForus, Essay Verification Engine, Ferret, Farejador de Plágio, o GPLab, Safe Assassin, Definitive e muitos mais. Portanto, peço ao Dr. Pedro Beran da Costa que venha entregar os prémios aos alunos. Pedro Silva. O Paulo Almeida e o Rodrigo Rodrigues. Peço também a presença da professora bibliotecária, professora Itelvina. À Biblioteca Escolar. Agora gostaria de chamar o grupo da Escola Secundária, Básica e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo e mostrar também o vídeo que produziram. Faça a tradução do artigo canadiano e publica no teu nome. O autor não é conhecido. É impossível alguém detectar. Trabalha mais umas horas e põe as tuas ideias no papel. Plágio é crime. Não vai dar tempo de fazeres um bom trabalho. Entrei ao trabalho do Luís. Já tem 2 anos. O professor não se lembra dele. O trabalho não é teu e nem sequer estamos na faculdade quando foi feito. Plágio é crime. O Luís não se importa. Lês o trabalho depois. Não percas o jantar. Não podes utilizar essa música. Tem direitos de autor. Não sejas tonta. Ninguém conhece esse som. Finge que é tua. Utiliza outro livre de direitos e indica o seu autor. Plágio é crime. Assina o trabalho. O grupo está de acordo. Na próxima faz alguma coisa. Não podes pôr o teu nome. Não fizeste nada. Plágio é crime. Não ficaste lá, assessora. Já é qualquer coisa. Assina. Não podes copiar textos e imagens. Assim o trabalho não é feito por ti. Assim é mais fácil. Não dá trabalho nenhum. A pesquisa foi feita por ti. Tens de ler as informações e construir tu o teu texto. Plágio é crime. A Maria sabe de certeza a resposta. Pede-lhe. Se não sabes a resposta, deixa em branco. A resposta não é tua, é da Maria. Plágio é crime. Queres baixar a nota? Para a Maria é igual. Não a prejudicas. Não podes copiar o TPC. Não foste tu que o fizeste. Queres que a professora e a tua mãe se zanguem contigo e te ponham de castigo? Copia rápido. Mais vale ficares de castigo. Amanhã já não te esqueces do trabalho. Plágio é crime. Então vou chamar
Vou pedir ao professor Fernando Egídio Reis, diretor-geral da Direção-Geral de Educação, que entregue agora os prémios às alunas da Frei Gonçalo de Azevedo. A Jéssica Rodrigues, a Mariana Coelho, e a Sofia Pires. O regulamento só permitia a elaboração de trabalhos pelo máximo de 3 alunos. Entretanto, na Frei Gonçalo de Azevedo houve uma 4ª aluna, também Mariana, que apoiou a elaboração deste vídeo e, portanto, a própria escola decidiu, em seu nome, oferecer um prémio igual a esta 4ª aluna. Portanto, eu explico o que é que são os prémios. São tablets iguais a este, que são oferecidos conjuntamente pelo Gabinete dos Meios para a Comunicação Social e pela Rede de Bibliotecas Escolares. Portanto, chamo também peço ao professor David, que é o diretor do agrupamento, para receber estes livros para a Biblioteca Escolar e para entregar o prémio à aluna Mariana. Não veio. Não veio. Damos aqui por concluída a entrega dos prémios. Eu tenho um pedido de desculpas para fazer aos membros da mesa de encerramento. Eu percebi-me agora de que houve aqui uma falha da nossa parte, porque as demais escolas que iam receber os prémios não compareceram, portanto depois os prémios se lhes são enviados. O meu pedido de desculpas e podemos então dar início à sessão de encerramento. Obrigado. Ora, então, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar a sessão de encerramento. Temos connosco nesta mesa o Dr. Pedro Beran, diretor do Gabinete de Meios de Comunicação Social, que teve que substituir o Sr. Secretário de Estado, Pedro Lomba, visto que por razões familiares urgentes foi-lhe impossível estar hoje aqui presente. Temos também connosco o Dr. Carlos Magno, Presidente da entidade reguladora, que já tiveram o prazer de ouvir há poucos minutos atrás também, o professor Fernando Egídio Reis, Diretor-Geral da Educação, a doutora Ana Neves, Diretora do Departamento de Fundação para a Ciência e Tecnologia, e eu próprio do Gabinete de Serviço Público, Ética e Diversidade da RTP. Eu passaria em primeiro lugar a palavra ao Dr. Pedro Beran. Boa tarde a todos. Como foi dito, estou em representação do Sr. Secretário de Estado adjunto do Ministro adjunto e do Desenvolvimento Regional, que é o membro do Governo que tem a tutela da comunicação social. E, de facto, por razões de ordem familiar, era impossível estar presente e pediu-me para o representar e para ler as palavras que tinha para vos dirigir nesta sessão de encerramento. E as palavras são estas. A presença de cerca de 200 de pessoas que se reuniram nesta segunda edição do Congresso Literacia, Média e Cidadania, oriundas de vários meios profissionais, comprova a premência e a transversalidade da literacia mediática. Mais ainda, reflete a necessidade deste tema ser abordado de forma integrada e por todos participado. Com efeito, a construção de uma cidadania mais esclarecida exige compreender os conceitos de média, literacia e cidadania de uma forma abrangente, enquanto um ecossistema de comunicação que a todos nos envolve. O primeiro congresso, que culminou com a Declaração de Braga, foi da maior utilidade na medida em que iniciou este debate de forma partilhada, tendo sido uma importante mais-valia inicial na disseminação do tema, não só no meio académico, mas também entre várias entidades da sociedade civil.
Do mesmo modo, captou a atenção de organismos públicos, inscrevendo o tema na agenda pública e influenciando de modo contínuo desenvolvimentos do quadro das políticas públicas no setor dos média. A segunda edição deste Congresso vem dar resposta à necessidade de continuar com este debate salutar. De notar que a presença muito expressiva de participantes nesta edição, em número, mas também em qualidade, justifica a organização do presente evento, enquanto incentiva simultaneamente a continuação desse trabalho. No seguimento deste evento, sabemos que a necessidade de desenvolver este domínio se impõe cada vez mais. É inegável que os média desempenham um papel cada vez mais expressivo no nosso cotidiano, pelo que formar para o uso crítico e esclarecido dos meios de comunicação social é um imperativo de cidadania. Tal se deve ao facto de que os médias serem um veículo fundamental de conhecimento no nosso meio envolvente, que nos permite melhor participar na vida cultural e democrática. Ora, a literacia traduz-se na capacidade de aceder a todos os média, da rádio às redes sociais, da imprensa à televisão digital, por exemplo, e assim saber dar uso ao seu potencial de uma forma criativa, crítica e ativa. Por essa razão, é um requisito fundamental no exercício da participação democrática, na medida em que capacita os cidadãos de maior liberdade de escolha das suas fontes de informação. A literacia mediática assume uma importância crescente à luz da revolução digital que tem vindo a operar nos média uma progressiva fusão dos serviços tradicionais com a internet. É inegável que esta transição trouxe oportunidades e vantagens muito significativas, enriquecendo a vida das pessoas nas possibilidades de comunicarem, aprenderem, criarem e transformarem a organização da sociedade. Contudo, esses novos caminhos não compõem um efeito benéfico para a sociedade no seu todo, se não forem acompanhados de uma utilização responsável e informada dos novos meios de comunicação social. Se tais competências eram já importantes no meio tradicional, hoje são cruciais para tornar os cidadãos conscientes dos riscos nesta matéria, na medida exata em que a capacidade de regulação e regulamentação dos novos média se tem revelado um desafio permanente. Efetivamente, aos meios de comunicação social tradicionais correspondia um quadro normativo que circunscrevia toda a sua atividade. Ora, no espaço da sociedade de informação global, onde a comunicação provém de múltiplas fontes, às quais correspondem diferentes origens e diferentes regulamentações, essa delimitação tornou-se um desafio difícil de contornar. Nesse sentido, perante a diminuição do poder normativo, cabe ao utilizador cidadão saber navegar neste mar de informação de modo a proteger-se de conteúdos controversos e ou obter fontes de informação fidedignas, por exemplo. Em suma, a melhor solução que se perfila é a de petrechar os cidadãos de competências para o uso pleno e responsável dos meios de comunicação social. Essa preocupação, a par de outras questões neste domínio, constitui a base fundamental do trabalho conjunto de instituições diversas que desde 2009 têm congregado esforços com vista à identificação da intervenção já existente no âmbito da educação para os média, ao aprofundamento da investigação sobre esta temática e à definição de propostas de políticas a aplicar. Este grupo informal sobre literacia para os média integra, como sabem, várias entidades da administração pública e outras que não integram a administração pública, como são o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, a Comissão Nacional da Unesco, o Conselho Nacional de Educação, a entidade reguladora para a comunicação social, o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, a Direção-Geral de Educação, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Rádio e Televisão de Portugal. Para além disso, este domínio tem tido eco no espaço europeu e internacional, sendo que o uso criativo e crítico dos média é de há muito entendido por organizações internacionais como a Unesco, o Conselho da Europa e a União Europeia como uma dimensão relevante das políticas públicas. Em suma, a segunda edição do Congresso Literacia, Média e Cidadania vem consolidar a literacia mediática na agenda pública e académica, trazendo-nos ideias e pistas para desenvolver e trabalhar. Estão de parabéns, por isso, as entidades organizadoras por terem conseguido, com sucesso, instaurar este diálogo multipartilhado e abordar o tema em sentido lato, unindo, como o título indica, literacia, média e cidadania. Sei que o trabalho deste grupo informal não se esgota no Congresso,
sendo que tem conseguido dar passos muito concretos na afirmação da ideia e dos valores da literacia para os média, nos quais se deve destacar a recente Operação Nacional 7 Dias com os Média, que contou com um número elevado de participação de norte a sul do país. Resta, por fim, felicitar esta iniciativa, bem como dar nota positiva sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido na área e que merece a melhor atenção da minha parte. Passava agora a palavra ao Dr. Carlos Magno, por favor, da entidade reguladora para a comunicação social. Boa tarde, serei muito breve, porque há uma coisa muito importante a seguir ainda para muita gente que está aqui. Mas queria dizer-lhes que iniciativas destas são absolutamente fundamentais na crise que atravessamos. Há quem diga que a agenda e o enfoque e os temas e o estado de espírito de quem produz informação, entretenimento e comunicação na nossa sociedade contribui em cerca de 25% para o estado geral ou para a evolução da crise ou para o problema da economia. Aliás, alguém perguntava há dias uma coisa muito simples, é quanto custa o medo, qual é o preço do medo na economia neste momento. Ao dizer isto, eu não estou de maneira nenhuma a colocar a questão na agenda mediática, no papel dos grupos de média que também sofrem os seus problemas. Estou apenas a dizer que é fundamental que a academia, as empresas, os políticos, os grupos de média, os cidadãos em geral, se encontrem para discutir estas questões. Este congresso e a iniciativa 7 Dias com os Média tiveram, ao longo destes dias, território, porque estiveram no país todo, universidades, pessoas vivas a participar, e uma iniciativa destas é, por isso, uma iniciativa que tem que continuar e que não acaba e que vai deixar os seus frutos. Gostei muito de ouvir a mensagem do Sr. Secretário de Estado, que é, aliás, um intelectual desta área e que escreveu, pelo menos, antes de ser Secretário de Estado, alguns artigos que eu recortei e sublinhei porque me parecem muito lúcidos, e isso é importante, mas, enquanto Presidente da IERC, gostaria de lhes dizer que a entidade reguladora para a comunicação social a que tenho a honra de presidir é uma instituição que quer ser útil e não fútil, é uma instituição que quer estar ao serviço dos cidadãos e, por isso, grande parte do que aqui se fez tem a nossa participação. Eu queria agradecer, perdoem-me, este desvio, mas queria agradecer, em primeiro lugar, à minha colega Luísa Roseira, vogal do Conselho Regulador, a coordenação deste trabalho da IERC. Queria agradecer à Catarina, à Bruna, à Eulália, à Filipa, à Joana, à Cristina, ao Malcato e ao Luís Correia, que estão também por aqui, o terem estado, em nome da IERC, ao serviço dos cidadãos e de uma causa que, do meu ponto de vista, é decisiva para o futuro. Muito obrigado. Passava agora a palavra ao professor Fernando Egídio Reis, Diretor-Geral de Educação. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, os membros da mesa desta sessão de encerramento, cumprimentar também os organizadores do Congresso, os membros do Grupo de Trabalho Informal para a literacia, sobre a literacia para os média, e dizer-vos que nos congratulamos com a realização desta segunda edição do Congresso Literacia, Média e Cidadania, que é já, com toda a certeza, um evento da maior relevância a nível nacional e internacional,
como provam as riquíssimas sessões plenárias, as diversas sessões paralelas, os pósteres e as apresentações de livros que compõem o programa. Eu não pude estar presente nos 2 dias, mas consegui acompanhar à distância algumas das sessões do dia de hoje e, naturalmente, testemunhei também a relevância e a profundidade e a importância dos temas que foram aqui abordados e que nos trazem, naturalmente, motivo de muita reflexão para o futuro e que, no domínio da educação, que é aquele sobre o qual eu vou falar, naturalmente nos motivam e nos impulsionam a acompanhar, dinamizar e apoiar os projetos que as escolas que nestes 2 dias aqui estiveram a apresentar os seus testemunhos, naturalmente têm desenvolvido ao longo dos anos e com o apoio dos professores e com o empenho e a participação dos alunos, nos têm mostrado de facto testemunhos de grande qualidade e de grande interesse. A Direção-Geral da Educação, no âmbito da sua atuação, no que a educação para os média diz respeito, esteve presente neste congresso, não só revelando as diversas iniciativas que acompanha e apoia, como por exemplo as rádios e televisões escolares, Seguranet, blocos educativos, jornais escolares, a parceria Média Smart, apenas para citar alguns exemplos, como também mostrando como, no contexto dos desafios imensos que o século XXI nos coloca, procura colocar Portugal na linha da frente, motivando e envolvendo as escolas em iniciativas de sensibilização para a utilização, por exemplo, dos meios digitais e lançando projetos que tragam à luz do dia as boas práticas realizadas nas escolas. A prática da cidadania, que faz parte integrante do tema deste congresso, constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à reflexão e à ação sobre os problemas sentidos por cada um e pela sociedade. O exercício da cidadania implica, por parte de cada indivíduo e daqueles com quem interage, uma tomada de consciência, cuja evolução acompanha as dinâmicas de intervenção e transformação social. Enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de indivíduos responsáveis, autónomos, solidários, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres, em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. A escola, tal como a família, constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania e nela se refletem preocupações transversais à sociedade que envolvem diferentes dimensões da educação para a cidadania. Sendo estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma abordagem transversal, tanto nas áreas disciplinares como em atividades e projetos, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário. Subjacente a esta concepção educativa está uma visão integradora das diversas áreas do saber que atravessa toda a prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica curricular, também uma vivência de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em que esta se insere. A abordagem curricular da educação para a cidadania pode assumir formas diversas, consoante as dinâmicas adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia, nomeadamente através do envolvimento de projetos e atividades da sua iniciativa, em parceria com as famílias e entidades que intervêm neste âmbito, no quadro da relação entre a escola e a comunidade. Atendendo à importância que o Ministério da Educação e Ciência reconhece a esta área curricular, têm vindo a ser produzidos, em colaboração com outros organismos e instituições públicas e com diversos parceiros da sociedade civil, documentos que se poderão constituir como referenciais na abordagem das diferentes dimensões de cidadania. Os referenciais e outros documentos orientadores não constituem guias ou programas prescritivos, mas instrumentos de apoio que, no âmbito da autonomia de cada estabelecimento de ensino, podem ser utilizados e adaptados em função das opções a definir em cada contexto, enquadrando as práticas a desenvolver. No caso do referencial de educação para a cidadania, contamos com o precioso apoio da Universidade do Minho e do seu Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. E é igualmente fundamental a articulação que estabelecemos, através também da nossa participação, no grupo de trabalho informal sobre a literacia para os média. Trabalho esse no qual nós temos, naturalmente, grandes expectativas. As diversas dimensões da educação para a cidadania são já objeto de trabalho em muitas escolas, quer transversalmente, quer através de ofertas curriculares específicas e de projetos. As dimensões para as quais já foram elaboradas ou estão em elaboração documentos orientadores para as escolas são, nomeadamente,
educação rodoviária, educação para o desenvolvimento, educação financeira, educação para o empreendedorismo, educação para os média, a educação para o consumidor ou a dimensão europeia da educação. Concretamente, a educação para os média visa incentivar os alunos a utilizar e a decifrar os meios de comunicação social, nomeadamente o acesso e utilização das tecnologias de informação e comunicação, visando a adoção de comportamentos e atitudes adequados a uma utilização crítica e segura da internet e das redes sociais. Em pleno século XXI, não restam dúvidas de que os média possuem um papel fulcral na vida dos cidadãos, sobretudo depois do extraordinário desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Sendo a escola, além da família, o local privilegiado de educação de crianças e jovens, deverá dotar os alunos dos instrumentos para um melhor entendimento da realidade que os cerca, da realidade que os cerca e dos meios de comunicação, bem como para um melhor exercício da cidadania. Conforme se pode ler na recomendação do Conselho Nacional de Educação sobre a educação para a literacia mediática, publicada em 30 de dezembro de 2011, e cito, talvez seja justamente nesta época garantido, apesar de tudo, o apetechamento indispensável das escolas, que se possa parar para pensar e criar oportunidades de formação adequada, quer às novas exigências, quer às novas possibilidades criadas. A Direção-Geral da Educação e o Ministério da Educação e Ciência asseguram, desde março, como já referi, a sua representação, de março deste ano, no Grupo Informal de Literacia para os Média, grupo fundamental que tem levado a cabo esta e outras iniciativas, visando desenvolver o conhecimento sobre a situação portuguesa no que respeita à literacia informacional e mediática, criar oportunidades para a colaboração entre os diversos organismos, fomentar o desenvolvimento de novos projetos orientados para a formação, a investigação e a intervenção em diferentes contextos. A escola deve assumir-se como elemento ativo, ensinando os alunos a utilizar e a decifrar os meios de comunicação, iniciando-os no exercício da cidadania, da democracia e da política, enquanto refletem sobre a atualidade e produzem, eles próprios, os seus formatos de comunicação. Como pensamos que atestam estes últimos 2 dias, estamos no bom caminho. Muito obrigado e as minhas felicitações a todos os que estiveram presentes neste Congresso. Passava agora a palavra à doutora Ana Neves, diretora do Departamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Aqui, ok. Bom, são 7h05, eu vou tentar ser breve, e vou ser, porque eu tenho aqui um discurso de 3 minutos. Achei graça porque sou Ana Neves, diretora de Departamento da Sociedade de Informação. Portanto, porque fica assim um bocadinho no ar, mas não havia mais espaço, creio eu, no programa e, portanto, ficou assim, diretora de departamento. Portanto, fica assim um pouco estranho. Mas eu gostaria de agradecer a honra da FCT ter sido convidada para esta sessão de encerramento deste 2º Congresso, que assume uma importância vital para a sociedade nacional. Sei que houve muita interação nestes 2 dias, espero que seja muito multiplicador, porque o que foi aqui discutido é crucial para a sociedade portuguesa. Gostaria ainda de vos transmitir as saudações do Presidente da FCT, que não pode estar presente, e que me pediu para o representar, exatamente porque sou diretora do Departamento da Sociedade de Informação, e é nesse âmbito que nós fazemos parte do grupo de trabalho informal sobre a literacia para os mídia. A literacia em mídia é um tópico da maior importância que tem assumido uma relevância especial atualmente pelo aprofundamento da sociedade de informação e do conhecimento e, em particular, pela consequente utilização massiva de novos mídia potenciados pelas tecnologias de informação e comunicação, designadamente a internet e, mais recentemente, dos novos instrumentos móveis de acesso, como os tablets e os smartphones, com a associada explosão de apps, que tornaram ubíquo
e permanente o acesso à informação disponibilizada na internet. Estes desenvolvimentos criaram oportunidades fabulosas, como nós todos sabemos. Naturalmente, a imensa informação que temos e que é veiculada através da internet pode ser muito rigorosa e valiosa, mas pode também levar a ideias erróneas e estar descontextualizada. Em suma, encontramos na net joias e lixo. É essencial neste contexto que as pessoas sejam capacitadas para uma utilização crítica da informação. Isso requer uma sensibilização muito ampla da população e o desenvolvimento de estratégias em ambientes formais de educação e em outros ambientes para uma efetiva apropriação social destes poderosos meios e a massificação e a democratização do acesso e benefícios e a otimização da contribuição que podem ter para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do seu bem-estar económico e social. Dadas as atribuições da FCT e, em particular, as do departamento que dirijo, é naturalmente deste ponto de vista que se situa o nosso envolvimento e empenho neste tema. As questões de literacia dos novos mídias assumem uma proeminência especial em todo o debate de governação da internet, discutido em fóruns multi-stakeholder aos níveis nacional, regional, europeu, mundial. Nós participamos ativamente desde há cerca de 5 anos em todos estes fóruns, onde temos tido uma posição destacada, e posso dizer que não há reunião do Fórum da Governação da Internet das Nações Unidas, que se reúne anualmente a nível mundial, nem reunião da Iniciativa Europeia Associada, o EuroDIG, European Dialogue on Internet Governance, onde todos estes temas não tenham uma posição destacada. Aproveito assim para anunciar que se realiza a 6ª edição do EuroDIG, a de 2013, em Lisboa. Portanto, começou em 2008, tem rodado por várias cidades de vários países europeus e a sua 6ª edição vai ter lugar em Lisboa nos próximos dias 20 e 21 de junho, numa organização conjunta da FCT, do Gabinete para os Meios de Comunicação Social e do capítulo português da ISOC, Internet Society. E, naturalmente, é um fórum totalmente aberto a todos os interessados, sempre no movimento multi-stakeholder. Este é um campo de ação difícil que beneficia de ambientes de reflexão e de ação, exatamente como as deste Congresso, e que requer uma atenção muito especial nos locais onde se encontram pessoas de todos os estratos sociais, de todas as zonas do país, em idade jovem, nomeadamente nas escolas, mas que têm que ser contempladas com ações dirigidas a adultos, idosos e pessoas com necessidades especiais. Faço votos para que as ideias apresentadas neste Congresso possam florescer em trabalho conjunto, não só entre as entidades promotoras, mas com todas as pessoas interessadas neste tema e em ambiente multi-stakeholder. O que é que isto significa? Ou seja, onde se reúnam entidades públicas, entidades da academia e da educação, da comunidade técnica, incluindo profissionais de informação e comunicação, políticos e a sociedade civil. Muito obrigada. Ora, então, muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim um papel duplo, visto que estou aqui em representação do Presidente da RTP, que por razões também pessoais não pode estar disponível para estar aqui convosco, mas é com todo o gosto que colaborei, quer no grupo de trabalho informal, quer agora nas conclusões deste Congresso, mas também me cabe outro papel que é, de certa forma, apresentar algumas das conclusões, ou pelo menos algumas das notas e desafios que a própria Comissão Organizadora, e nomeadamente o Grupo de Trabalho Informal, achou por bem apresentar neste Congresso. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar, obviamente, todos os membros que estão presentes nesta mesa e dizer que é um prazer, quer em termos pessoais e da RTP, mas em particular de toda a Comissão do Grupo Informal, poder saudá-los e poder ter a vossa presença aqui hoje. Em primeiro lugar, eu salientaria que, de facto, a RTP vê com o maior interesse este tipo de iniciativas e este tipo de congresso e pretendemos, inclusive, continuar a colaborar no futuro e cada vez mais, porque esse é também, se quiserem, uma das missões fundamentais do serviço público,
quer de rádio e televisão, quer, como vou passar a explanar, também daquilo que é hoje o Serviço Público de Mídia Global. O contrato de concessão de Serviço Público de Televisão estipula que a prestação de serviço público decorre na estrita observância dos princípios da universalidade e da coesão nacional, da diversificação, da qualidade, da invisibilidade, da programação, do pluralismo e do rigor, isenção e independência da informação, bem como do princípio da inovação. O contrato de concessão do Serviço Público de Radiodifusão, de rádio, prevê igualmente que o serviço público seja prestado em integral obediência à lei vigente nos termos e condições constantes do respectivo contrato, respeitando escrupulosamente os princípios da liberdade e da independência perante o poder político, o poder económico, designadamente face ao Governo, à Administração e aos demais poderes públicos, e assegurando a possibilidade de expressão e confronto das diversas correntes de opinião. Ou seja, nos princípios básicos do Serviço Público de Rádio e Televisão, está claramente identificado aquilo que pode corresponder a um papel fundamental para a literacia pós-mídia. O Serviço Público de Mídia, em particular o de Rádio e Televisão, prestado pela RTP, deve constituir assim uma referência para a população e assentar numa oferta que garanta, por um lado, o acesso universal, sendo também, como tal, um fator da coesão e integração de todos os indivíduos, grupos e comunidades sociais. Deve garantir a imparcialidade e a independência da informação e do comentário, disseminar conteúdos audiovisuais inovadores e diversificados de acordo com os padrões éticos e qualitativos elevados. A RTP deve ainda assumir-se como um fórum de discussão plural e meio de promover a participação democrática alargada dos cidadãos, bem como para contribuir para a criação e produção audiovisual, assegurando a divulgação da diversidade da herança cultural nacional e europeia. Neste quadro, a RTP, na sua atividade, tem como missão de elevado alcance social, constituindo, atento aos objetivos que lhe estão atribuídos pela legislação e contratos de concessão em vigor, claramente um veículo inegável de importância para a promoção e desenvolvimento cultural e linguístico dos portugueses no país e no estrangeiro. Ao promover a produção e a difusão de conteúdos destinados a públicos minoritários, ao facilitar o acesso à televisão e à rádio de grupos de cidadãos ou de comunidades com menor reconhecimento social e, de um modo geral, ao cumprir os objetivos constantes dos referidos contratos de concessão de serviço público, a RTP afirma-se como elemento essencial da sociedade portuguesa, consolidando com ela uma relação de credibilidade e confiança construída ao longo de muitas décadas. A rádio e a televisão pública garantem o pluralismo e o equilíbrio do sistema comunicacional, assim como a coesão social e a participação democrática, assegurando a comunicação para todos. Para marcar a diferença, o Serviço Público de Mídia deve ser, neste quadro, cada vez mais o guardião da diversidade, da cultura e do pluralismo, garantindo a preservação da língua, da literatura, da música e da história portuguesa e lusófona, quer no espaço do continente e do resto do país, quer ainda de todo o mundo lusófono. Existe, todavia, atualmente uma mudança de paradigma com a passagem daquilo que podemos designar como um serviço público de rádio e televisão para um serviço público de mídia, que é, cada vez mais, um serviço público de mídia global. No futuro, será necessário um serviço público de mídia prestado pela RTP cada vez mais flexível, mais eficiente, capaz de dinamizar o desenvolvimento da sociedade da informação e do conhecimento, assumindo um papel-chave na distribuição de conteúdos em diferentes plataformas e terminais de acesso. Os portugueses não esperam menos da RTP e a RTP não pode dar menos aos portugueses. A RTP estará, assim, cada vez mais próxima dos cidadãos, desempenhando o seu papel de regulador de mercado, criando valor social, garantindo a qualidade e a diversidade da oferta, assim como do pluralismo virada para o futuro e a inovação ao serviço dos portugueses e da lusofonia no mundo. No mundo atual, digital e puro e mediático, o Serviço Público de Mídia assume uma particular relevância para o desenvolvimento da literacia mediática. A RTP, como Serviço Público de Mídia em Portugal e no espaço lusófono, encara com particular relevância o desenvolvimento de um olhar crítico e participativo relativamente aos mídia na sociedade. A nossa oferta de Serviço Público de Mídia, que prestamos aos cidadãos na rádio e na televisão ou no online, em Portugal e no mundo, espalhando a lusofonia, afirma-se não somente como espaço de diálogo em português, mas também como espaço de liberdade e democracia. É hoje mais fundamental do que nunca para o futuro das nossas democracias garantir um espaço público onde se possa encontrar informação confiável e em que seja possível expressar diferentes opiniões de forma livre. Isso foi recentemente reconhecido no quadro europeu, nomeadamente no relatório do grupo, o High Level Group of Media and Freedom and Pluralism, desenvolvido pelos professores Weira Vika Freiberg, Herta Daubler-Gemlin, Ben Ausend e Luís Miguel Paiás Pessoa Maduro, intitulado A Free and Pluralistic Media to Sustain European Democracy, que foi posto em consulta pública pela União Europeia no passado mês de janeiro,
onde podemos encontrar um conjunto muito relevante de recomendações, encorajando as instituições europeias a desenvolver e a favorecer o meio ambiente com meios de comunicação social de grande qualidade que possam continuar a contribuir para a democracia europeia. A consulta pública, entretanto aberta pela União Europeia sobre este relatório independente do Grupo de Alto Nível, que está de facto a decorrer até 23 de março, ou que está a decorrer entre 23 de março e 14 de junho, abre assim um debate público sobre o pluralismo dos mídias e a liberdade de expressão, considerados pilares fundamentais da democracia na Europa, inscritos na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, sendo mais um passo na tentativa de construir uma Europa mais livre, mais democrática, reconhecendo um papel insubstituível aos meios de comunicação social. O Serviço Público de Mídia é hoje certamente fulcral para o desenvolvimento de um espaço público onde os cidadãos possam tomar decisões ótimas, garantindo uma maior literacia mediática e o exercício da cidadania que sirva a todos os cidadãos. O Serviço Público de Mídia deverá estar disponível onde os cidadãos tiverem acesso aos conteúdos, ou seja, em todas as plataformas e tipos de terminais, adaptando-se ao novo paradigma digital, mas sobretudo sendo um dos principais atores da nova sociedade digital. Realço, por fim, e em relação a este ponto, que a rádio e a televisão pública e o Serviço Público de Mídia Global, que já referi, devem cada vez mais assegurar a comunicação para todos. São, nas sociedades contemporâneas, de facto, a melhor forma de garantia do pluralismo e do equilíbrio de todo o sistema comunicacional, contribuindo de forma insubstituível para a coesão social e participação democrática, contribuindo assim também, de uma forma particular, para a literacia mediática. Em relação à comunicação que eu tinha sobre a RTP, eu terminei. Vou passar agora algumas notas e desafios que o grupo informal resolveu lançar para a mesa, isto sem prejuízo de mais tarde haver um documento mais completo e que constitua uma reflexão mais aprofundada daquilo que foi esta conferência. E algumas notas e desafios dizem fundamentalmente o seguinte: em tempo de crise, torna-se cada vez mais relevante aprender a pensar criticamente, a ser seletivo, para tomar decisões mais prudentes e esclarecidas. Inscrever a literacia para os mídias nos currículos, através de referenciais que possam enriquecer os programas e motivar as aprendizagens. Conhecer melhor os níveis de literacia, nomeadamente informativa, mediática e digital, da população portuguesa. Reunir condições para que se possa desenvolver nesta área a formação não só de professores, mas de outros atores, pais, formadores, profissionais dos mídias, etc. Procurar divulgar na linha e no âmbito da literacia para os mídias o que se tem vindo a desenvolver, quer na Europa, quer no âmbito da Unesco, articulando as ações com essas linhas de política. Promover um maior diálogo entre a cultura escolar e a cultura do cotidiano das crianças e dos adolescentes. Alargar a novos âmbitos as atividades e iniciativas de literacia para os mídias, nomeadamente nos campos de trabalho, da saúde, dos séniores, da tecnologia. Criar condições para alargar e consolidar a investigação científica nas áreas relacionadas com as temáticas deste Congresso. Valorizar o papel dos provedores, dos utilizadores dos mídias, nomeadamente promovendo a sua criação em todos os outros órgãos de comunicação social em que ainda não existem, sublinhando o seu papel na promoção da literacia mediática da população portuguesa. Ou seja, contribuir para um apoio a todas as iniciativas que visem fomentar os intercâmbios e ações em encontros comuns com os profissionais dos mídias. Eu deixaria uma palavra final em termos da Comissão Organizadora do Congresso e, neste momento, passo a questão, eu sou de alguma forma o interveniente que está em cima da mesa para vos colocar este problema. Eu deixaria a seguinte questão. De facto, este grupo informal sobre a literacia pós-mídia funcionou, apesar da sua diversidade e da sua estrutura, de uma forma que eu considero exemplar. Se tivéssemos que encontrar um excelente exemplo de um funcionamento em rede colaborativo e que tenha funcionado muito bem, e aliás o sucesso deste Congresso é a melhor prova disso, encontramos de facto a forma e o processo como este grupo funcionou. Eu não vou referir nomes porque seria uma lista exaustiva e calculo que muitos de vocês estejam com grande vontade de sair rapidamente para ver um jogo de futebol que vai acontecer a seguir e que aparentemente é decisivo, mas eu diria que nesta estrutura e neste Congresso as formas colaborativas foram decisivas e eu pedia uma salva de palmas para todos aqueles que organizaram este Congresso e que deram todo o seu melhor esforço para que ele pudesse decorrer da melhor forma. Muito obrigado.
Bom, a sessão fica encerrada e, portanto...